Estudo de hoje, vamos iniciar com a entoação do Sagrado Mantra Om por 3 vezes. Om. 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 Om Ganganapataye Namaha. Om Ai Saraswatyai Namo Namaha. Amados mestres, clamamos por vossa luz, que ilumine o nosso intelecto, para que possamos compreender e realizar as verdades contidas neste estudo, para que possamos assim superar todas as dificuldades e possamos superar também tudo que deve ser superado com as vossas bênçãos e as vossas graças. Agradecemos a tudo que nos dás. Jaya Gurudeva, Jaya Mataji, Jaya Mataji, Jaya. Então, vamos dar continuidade ao estudo do Vivekachudamani, a joia suprema do discernimento. Discernimento este entre o irreal e o real, entre o eterno e o passageiro, entre o ser e o não ser, entre o mundo externo e o universo interno. Estamos, então, agora no recolhimento, ou também vigilância. E o número do sloka, ou versículo, é 321. E diz o seguinte: que não haja negligência na tua devoção a Brahman, ou ao Ser Supremo. A negligência na prática do recolhimento é a morte. Negligência significa que a pessoa não pratica constantemente. Ela negligencia os seus deveres espirituais. E quando falta essa negligência no recolhimento, que significa entrar dentro de si mesmo, mergulhar no ser interior, e você vive no exterior como se só existisse isso, isso conduz à morte, porque é a ignorância da vida eterna. E aqui diz o texto que assim falou o vidente é o Rishi, né? Em sânscrito, Sanat Kumar, filho de Brahma.
Então, esse santo, na tua devoção a Deus e na falta de práticas que levem ao ser interior, conduz à morte. E no 322, diz o texto, para o aspirante espiritual, não há maior mal do que negligenciar o recolhimento. Daí surge a ilusão. Então, se você deixa de mergulhar dentro de você mesmo, a ilusão externa se torna cada vez mais forte. Continua o texto dizendo: da ilusão advém a consciência do ego. A ilusão desse mundo externo. Continua dizendo: do ego vem a escravidão ou a servidão, e da escravidão ou servidão surge a miséria e acrescentamos o sofrimento, porque todos os seres que não acessam e possuem a vida eterna, que é sua própria natureza, por negligência eles não acessam, eles são, então, miseráveis, porque eles abandonam, deixam de encontrar o verdadeiro tesouro, que é a vida eterna. Muito bem, no 323, o texto diz: um homem pode ser culto, mas se negligenciar a prática do recolhimento, ele se voltará para os engodos dos sentidos, o engano, a ilusão dos sentidos. As tendências perniciosas da sua mente o seduzirão, tal como o pecador ou seduz o pecador ou a pecadora seduz o amante. Então, no texto do Swami Chinmayananda, o recolhimento, ele diz o quê? Chinmayananda, esse aqui é o Raghunatananda agora. Hum. Então, ele diz que encontrar alguém... A negligência diz que é ele, o quê? negligência, ele fala que andar atrás dos objetos sensoriais. Sim, mas a palavra que ele usa também é negligência. Não, Então, é isso que estamos perguntando. ele usa buscar a pessoa, estar sempre buscando, indo atrás dos objetos sensoriais. Nos slokas anteriores também falou negligência, e como ele se referiu à negligência. Falou negligência mesmo. Para o sábio não existe maior perigo do que a negligência. Negligência. Muito bem. Então, a negligência de não ter a continuidade nas práticas leva à morte. Por isso a Bíblia usou essa sentença: o salário do pecado é a morte. Já em sânscrito, a palavra é pra, pramadatta, significa sem cuidado. Sem cuidado, não ter Sem cuidado. prática, Sem cuidado. sem cuidar da sua vida espiritual. É. Muito bem, então 324. Quando se afasta o musgo
na superfície de um lago, ele retorna imediatamente em seu lugar, né? Às vezes você chega num lago que está encoberto com certas plantas e você afasta assim para ver a superfície da água. Logo que você tira a mão, ele volta ao lugar, aquelas plantas. E aí, então, o texto diz assim: Maia torna a acercar-se até mesmo do homem sábio, se ele deixar de praticar o recolhimento dos sentidos, o recolhimento da mente, que está externizada ao mundo, para o mundo. Então, temos que recolher para interiorizar para o espírito. Fala que até mesmo aqui, que até mesmo o sábio que se mantém extrovertido. Exterior. 325. Quando a mente se afasta de Brahman, seu ideal, quer dizer que a meta, que é Brahman, Deus, o Supremo, a felicidade, a vida eterna, quando ela se afasta para se apegar, ainda que ligeiramente ou momentaneamente, à sensualidade dos objetos, ela continua a descer devido à negligência do recolhimento, como uma bola a rolar ladeira abaixo ou escada abaixo. E aí tem a palavra também, recolhimento. Recolhimento. 326. Quando a mente se volta para os objetos dos sentidos, ela se enreda nos prazeres que deles derivam. Então, a mente se envolve, guarda aquilo na memória e cria desejos. E continua o texto dizendo: a complacência nesses tais pensamentos excita o desejo e o homem é impelido a satisfazê-lo. Ou seja, torna-se escravo dos sentidos e do desejo que deles deriva. Então, o recolhimento. 327. Por isso, para o homem dotado de discernimento espiritual, para o conhecedor do Supremo Brahman, não há morte. Mas negligência do recolhimento. Aqui diz que não há morte maior do que a negligência. Isso, aí dá sentido. Não há morte maior do que aqui em vez de mais é maior do que a negligência do recolhimento. Então não podemos nunca perder a prática contínua, diária. O homem que está absorto no recolhimento alcança a libertação. Que diz o recolhimento? Aqui, que o homem que regularmente pratica a concentração, aqui não fala Tá recolhimento, bom. Então é a mesma fala coisa. concentração. Recolhimento, meditação, concentração, interiorização. É como a tartaruga que Que fala recolhe. samadhi. Em meditação é samadhi. Quer dizer, o homem que é concentração é samadhi. É como a tartaruga que recolhe os seus membros para o interior quando surge o perigo. Então, o sábio, quando surge o envolvimento mundano, ele automaticamente recolhe
os sentidos e a mente para o ser interior em si mesmo. Portanto, empenha-te ao máximo em permanecer absorto no Atman. O Atman é o ser interior, o ser de todos os seres. 328. Pela negligência do recolhimento, da meditação, da interiorização, o homem é distraído da percepção de sua natureza divina, ou sua real natureza. Quem assim se deixa distrair, decai. A distração do mundo, né? E os decaídos chegam sempre à ruína. Para eles é muito difícil o reerguimento. Importante, muito importante essas advertências. Agora vamos para a rejeição das aparências. O que? As aparências exteriores, as aparências ilusórias, né? E então, no Sloka 329, diz: renuncia, pois, aos objetos dos sentidos, objetos sensoriais, que são a raiz de todos os males. Aquele que alcançou a libertação nesta vida permanece liberto quando abandona o corpo. O Yajurveda declara que o homem está sujeito ao medo enquanto continuar a ver a mínima diferença entre ele próprio e o Brahman. Então, um dos 4 Vedas diz isso claramente, que enquanto existir o medo, significa que a pessoa está se identificando ao corpo, ao ego, à mente individual. E, por isso, ela, identificada com isso, ela tem medo, porque ela tem apego ao corpo, ela tem medo da morte, da doença, do machucado, de um acidente, vários medos que a mente cria, projeta. O medo não é uma coisa que está acontecendo, é uma coisa que é projetada para o futuro, que pode acontecer, mas praticamente nunca acontece aquilo que se projeta. Aqui no sânscrito ele fala que aquele que completamente está estabelecido na unidade completa, a unidade plena do um sem segundo, Kaivalyan, está em Kaivalyan, enquanto está vivo, e permanece assim também depois da dissolução do corpo. Kaivalya significa que está isolado do mundo. 330. Enquanto o homem, mesmo se possuir o discernimento, estabelecer a menor distinção entre ele e o infinito Brahman, o medo surgirá nele. Então, enquanto ele não tiver certeza que eu e o Pai somos um, ele vai ter medo. Continua o texto. Essa distinção só é vista por causa da ignorância. Ou seja, ela só existe porque você ignora o teu verdadeiro ser, que está eternamente unido a Deus. 331. A razão, a tradição sagrada e centenas de textos das Escrituras declaram que o universo objetivo não tem existência real. Esse mundo é vazio. Esses objetos sensoriais não são permanentes.
Agora continua dizendo, aquele que se identifica com ele, com o objeto, com o universo objetivo, depara com hostes após hostes de sofrimentos. Porque o homem e o ser humano, aliás, se cerca de tudo para encontrar alegria, prazer, mas no fundo e no final ele continua sofrendo. Nunca está plenamente feliz. 332. Aquele que se devota à contemplação da realidade torna-se livre e alcança a glória eterna do Atman. Mas aquele cuja mente se compraz no irreal se perderá, porque aquele que medita no ser real, o Atman, vai atingir a plenitude e a felicidade. Mas aquele que se deleita no, no mundo irreal, ele vai acabar perdido nessa ilusão. 333. O aspirante espiritual deve perseguir o irreal que causa a servidão. Como é que está aí? Estou chegando lá. Porque não ficou bom. O aspirante deve perseguir o irreal que causa servidão. O buscador espiritual deve abandonar, Isso. se meter com o irreal, que é a causa de sua prisão. Isso aí. E deve sempre permanecer firme. Aqui está, agora está igual. Então, está errado aqui a tradução que diz deve perseguir o irreal. O certo é que deve se afastar do irreal, do mundo ilusório e passageiro. Aí continua dizendo, deve permanecer firme na visão do Atman, o ser interior, lembrando-se de que, abre aspas, esse Atman sou eu, Aham Brahmasmi, eu sou esse ser. Continua dizendo o texto, a devoção constante a Brahman e a meditação sobre a nossa identidade com o Brahman nos trará alegria e abolirá a experiência imediata do sofrimento causado pela ignorância. Então, nós temos que meditar sobre nossa união. Eu e o Pai somos um. E constantemente, através da devoção do amor e do amor, nossa união a Deus cada vez se torna mais completa. E 334 diz: a busca dos objetos sensoriais resulta no aumento de nossas tendências perniciosas, que se agravam cada vez mais. Devemos estar cônscios disso por meio do discernimento espiritual e afastar o pensamento dos objetos sensoriais. Dedica-te constantemente à meditação sobre o Atman, não só na hora que você senta para meditar, mas todo o tempo que você puder se lembrar
de Deus que habita em nosso interior, na onipresença. 335 diz o seguinte: recusa a comprazer-te nos objetos sensoriais, e a paz surgirá no teu coração. Por isso Jesus falou, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Então, esses objetos sensoriais são o mundo. Então, quando você se afasta deles, a paz surge no teu âmago. Coração significa o âmago de cada um de nós, não é o coração físico. Cadê o coração? Quando o coração está em paz... Não é a busca dos objetos sensoriais? É isso aqui. Pulou? Você pulou. Você não tem que ler esse daqui agora? Pulou. Então, voltamos ao 334. A busca dos objetos sensoriais resulta no aumento de nossas tendências perniciosas, que se agravam cada vez mais. Devemos estar conscientes disso por meio do discernimento, viveka, né, que é o nome do livro, discernimento espiritual, e afastar o pensamento dos objetos sensoriais. Quando você, em meditação constante, de momentos após momento, a mente for levada aos objetos sensoriais, você tem que afastar a mente disso. E meditar sobre, contactar com o nosso ser interior, que é a meditação sobre o Atman, constantemente. Então, o 335, agora sim, que você tem que recusar aquele deleite nos objetos sensoriais e não buscá-los. Se eles vierem, ok, mas não desejo nada. Então, se aquilo vem, você pode aceitar ou não, mas não veio porque você ansiou, desejou aquele objeto sensorial. E assim a paz surge no teu âmago, no coração. Quando o coração está em paz, a visão do Atman se faz presente, porque tua mente não está escrava ou recordando ou pensando ou atraída pelos objetos dos sentidos do mundo. Continua o texto dizendo, quando o Atman for percebido diretamente, nossa escravidão a este mundo é aniquilada. Por exemplo, você não pode perceber o ser divino que brilha em nós, em todos os seres, com a tua mente, porque seria um modo indireto de perceber a tua verdadeira alma, o teu verdadeiro espírito, o teu verdadeiro ser. Então, somente quando, no silêncio da mente, o ser percebe a si mesmo. Continua o texto dizendo, portanto, a recusa a comprazer-se nos objetos sensoriais é o caminho da libertação. Por isso, no yoga também se diz que devemos praticar tapasya, austeridade. Então,
Você vê a vida de muitos santos, muitos iogues, que sempre estão praticando austeridade, fazem jejum de comida, muitos fazem também jejum de visões de coisas bonitas, e tudo que você puder fazer para controlar, restringir os sentidos, é uma austeridade que vai nos conduzir ao caminho da libertação. Muito bem, agora estamos já no 336. Se o homem for instruído, capaz de discernir entre o real e o irreal, convicto da autoridade das escrituras sagradas, possuído pela visão do Atman, ou seja, está ele tá vendo, está em contato com o ser interior, que é onipresente, que é aquele ser que que ele se encontra no profundo silêncio, o silêncio do ser. Então, ele acaba estando sempre sentindo esse ser e acaba estando desligado para esse mundo externo. Quando necessário, por exemplo, ele está andando, ele tem que estar ligado para não pisar no buraco, para não pegar o caminho errado, mas nunca se esquece do ser. Porque esse ser interior é como se, por exemplo, você está cozinhando uma comida, mas você ama a teu filho, ou você ama a tua esposa, e você está fazendo aquilo, mas enquanto você faz aquilo, você lembra da, daquela pessoa que você ama. Então, mesmo lembrando da pessoa, você não deixa de fazer a atividade que você está fazendo. Então, esse estado de lembrança, de contínua união com o Atman, ou o ser, esse é o estado que nós temos que atingir, mesmo fazendo todas as atividades externas do mundo. E esse homem instruído, ele deseja atingir a liberação, a libertação da ignorância, da morte, do medo. E aí diz: como poderá apegar-se como uma criança ao que é irreal e suscetível de provocar a sua queda? Por quê? Ele, mais cedo ou mais tarde, vai ter, não atingindo a vida eterna, vai ter a morte, porque não atingiu a imortalidade. E continua aqui dizendo 337. Não pode haver libertação para aquele que está apegado ao corpo e aos seus prazeres. O homem que se libertou está livre do apego ao corpo e aos seus prazeres. O homem adormecido não está desperto, e o homem desperto não está adormecido. Esses dois estados de consciência são opostos um ao outro por suas próprias naturezas. Então, o homem adormecido, ele não despertou para a ilusão, para a efemeridade do mundo.
e o que está desperto, ele acordou, então não está sonhando esse mundo ilusório, que, na verdade, é como um sonho. E agora no 338. O homem que conhece o Atman e o vê interior e exteriormente como a base de todas as coisas animadas e inanimadas, alcançou, de fato, a libertação ou liberação. Ou seja, ele vê Deus em tudo. E continua o texto dizendo: ele rejeita todas as aparências como irreais e se absorve na visão do Atman, que é o ser absoluto, infinito, que está presente em todos nós. E o 339 agora diz: ver no Atman, que é único, o princípio de todas as aparências. É o caminho que leva à libertação de toda a escravidão. Então, é porque o Atman é o substrato de todo o universo externo. É a base. Todo esse universo externo é uma sobreimposição sobre o Atman, sobre o espírito. E continua dizendo o texto: não há conhecimento mais elevado do que o de saber que o Atman é único e está em toda parte. O homem compreende que o Atman está em toda parte e em todas as coisas quando rejeita as aparências. Esse mundo aparente, né? Esse mundo ilusório. E se devota constantemente ao Atman, o ser eterno. Agora temos o Shloka 340. Mas como pode o homem rejeitar as aparências se vive identificado com o corpo? Se sua mente está apegada aos objetos sensoriais? E se ele persegue a satisfação de seus desejos? Como pode? Tal rejeição só pode ser concretizada mediante um esforço tenaz, ou seja, todo mundo tem que se esforçar até atingir a meta. Diz o texto: pratica o discernimento espiritual, o Viveka Chudamani, e devota-te apaixonadamente ao Atman, ao ser eterno, e compreende que este é o grande valor e que as coisas externas e efêmeras, passageiras, não têm valor. São como castelos de areia ou bolhas de água que, quando você pega na mão, ela se desfaz. E continua o texto dizendo: pratica o discernimento espiritual e devota-te apaixonadamente ao Atman. Renuncia às recompensas egoístas que se obtêm pela prática de ações e deveres. Então, você pode agir, pode cumprir os seus deveres, mas não busca nenhuma recompensa, porque todas recompensas são essa bolha d'água, que ela não tem fundo,
ela não tem consistência real. São aparências somente, essas recompensas. E continua o texto dizendo: abandona a busca do prazer nos objetos sensoriais. Deseja unicamente a posse da eterna beatitude, bem-aventurança. Então, essa é a meta, a felicidade suprema, permanente, eterna. Felicidade eterna e verdade eterna são sinônimos. Vida eterna também é sinônimo. Tudo é aquilo. Depois, no 341, o Sloka diz o seguinte: dizem as escrituras, dois pontos, quando o homem que ouviu a verdade sobre Brahman ou de Brahman, dos lábios do seu mestre, se torna calmo, autocontrolado, satisfeito, paciente e profundamente absorto na contemplação ou na meditação, na concentração, ele realiza o Atman no seu próprio coração ou no seu próprio centro de si mesmo, no âmago, que é chamado aqui de coração. E vê o Atman em todas as coisas. Por exemplo, Jesus, ele falou e ele realizou isso. E está bem claro quando ele fala que quando você ajudar alguém que está com fome, que está doente, ou que é um estrangeiro, algum necessitado, você está ajudando a ele mesmo. Porque ele se identificou com todos os seres, ele se realizou em todos os seres. Essa Atman, que vem em todas as coisas, no próprio coração, em sânscrito é Sarvatma Siddhaye. Esse daí é porque também é a perfeição e sarva é todas as coisas, né? E aí, no 342, o último de hoje, que conclui esse ensinamento sobre as aparências ilusórias que nós estamos perseguindo. As pessoas perseguem coisas nesse mundo achando que essa é a meta pela qual ela vai encontrar a felicidade perene. E depois que alcança as coisas externas que perseguiu, compreende que alcançou somente o vazio do mundo. Então, o último diz, que é número 342, diz o seguinte: para esse aspirante espiritual, o texto anterior, a passagem acima, prescreve a profunda contemplação do Atman, a fim de que o Atman, que está em todas as coisas, e poderemos adicionar em todos os seres, possa ser compreendido. Então, você tem que se absorver, tua mente, que na verdade surge da consciência, e a consciência que surge do ser, do Atman, tem que ser agora vida pelo próprio Atman. E com isso você permanece em eterna bem-aventurança devido
a realização do Atman que está em você, está em mim, está em todos os nós e em todas as coisas. Então, com estas palavras, com esta leitura, terminamos o nosso estudo de hoje. Então, vamos entoar o mantra de encerramento e depois abrimos para alguma pergunta. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhavatu Sahana Viryam Karavavai Tejasvinavadi Tamastu Ma Virveshavati Om Shanti Shanti Shanti. Que Deus nos aceite juntos, que trabalhemos juntos, que progridamos juntos, que estudemos a verdade juntos e que nunca briguemos. Paz, paz, paz. Amém.